Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e eu começo hoje o módulo de conhecimentos bancários, focado do Banco do Brasil. E, bom, esse tema conhecimentos bancários ele é comum para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, para o Banco Central, para o Banrisul, Banco do Nordeste, ou seja, qualquer concurso público para carreiras bancárias, né? E conhecimentos bancários é um tema muito amplo. Ele vai desde a política internacional, a política monetária internacional, até os aspectos mais particulares de produtos e serviços bancários, como cheque, cartão de crédito, cartão de débito, crédito direto ao consumidor, LCI e por aí vai, né? Crédito consignado e por aí vai. Então, inclusive crimes contra o patrimônio, crime do colarinho branco. Então, o tema, você vai perceber que é extremamente amplo. A aula de hoje é uma aula introdutória, uma aula que apresenta termos que caem em prova, termos recorrentes em prova, como você vai perceber no final da aula. E, particularmente hoje, eu vou trabalhar o aspecto internacional da política monetária internacional. E por que nós começamos pela política monetária internacional? Porque toda política do sistema financeiro nacional, toda política fiscal e financeira do Brasil, da administração pública brasileira, das premissas estabelecidas pelo Banco Central, são definidas internacionalmente. E por que existe essa necessidade de você definir internacionalmente a política monetária e as bases financeiras? Por questões óbvias. Hoje os bancos, eles atuam em multimercados, né? Os bancos atuam em vários países, particularmente o Banco do Brasil, ele tem ou postos ou agências em centenas de países. E aqui nós temos, por exemplo, o Santander, que é um banco espanhol, nós temos o Citibank, que é um banco norte-americano, o Banco de Boston, banco francês, brasileiro, enfim, existem vários bancos, alguns que ainda existem, outros que não existem mais, que são internacionais e atuam nos mercados nacionais. E essa necessidade de você ter uma regra internacional estabelece a política do sistema financeiro internacional, que é tema comum em prova, que é tema recorrente em as bancas organizadoras, seja a CESP-NB, que tradicionalmente é a banca da Caixa aí do Banco Central, seja a CESGranRio, que é a banca organizadora dos concursos do Banco do Brasil. Então vem comigo, vamos começar entendendo como se estrutura o sistema financeiro internacional. Bom, no primeiro momento, por que existe a necessidade de você ter regras internacionais? Por que existe a necessidade do sistema financeiro ele ser internacional? Particularmente por duas razões. A primeira é a globalização dos mercados, né? Hoje em dia você consome produtos, você é cliente de serviços, ou presenciais ou online, de empresas multinacionais. Vide as empresas que nós acessamos serviços como Facebook, como Google, como Twitter, como YouTube. Ou seja, todas essas empresas são estabelecidas nos Estados Unidos e oferecem serviços ao público nacional, né? Pensa um pouquinho nos bancos, como eu já falei, como eles têm origens internacionais. Então não é possível hoje você ter uma economia apenas nacional pensando no sistema financeiro. Você tem organismos internacionais, você tem acordos de livre comércio internacionais, justamente porque existe essa necessidade da globalização dos mercados. Então essa questão do mercado ser global, de uma empresa hoje ela atuar em multimercados em vários países, é o primeiro aspecto que trouxe a necessidade de uma política monetária multi-países internacional. O segundo aspecto é uma coisa muito, digamos, moderna, é uma coisa muito atual, que é a chamada economia intangível. Olha que interessante, nós vivemos uma época única na história da humanidade em que grandes empresas, empresas líderes de mercados, elas são intangíveis. Não existe a oferta física do serviço. Quer ver um exemplo? A maior empresa de transporte do mundo não tem nenhum carro. Chama-se Uber. É um serviço basicamente intangível, virtual. Você não tem uma sede, você não tem, até tem, né, em São Paulo, por exemplo, ali perto da estação Barra Funda do metrô, para quem conhece São Paulo, tem a sede do Uber, né, em várias cidades, em várias capitais tem escritório do Uber. Mas o Uber não tem a sua sede, não tem sua frota. Então o Uber ele faz parte da chamada economia intangível. Uber, qual a empresa que é a líder de mercado em rede de hotelaria? É o Airbnb. E o Airbnb é aquele aplicativozinho que você põe a sua casa para alugar, ele não tem um prédio, não tem um hotel. Então é a chamada economia intangível.
E aí a gente poderia ficar aqui meia hora falando das empresas, Netshoes, enfim, as empresas que têm crescido apenas de forma intangível. E aí isso tem uma reverberação econômica, isso tem uma reverberação financeira, que são os bitcoins. Os bitcoins, a moeda virtual, existem várias moedas virtuais, os bitcoins, pela valorização absurda que tiveram nos últimos meses, são a moeda virtual mais conhecida. Então tudo isso é no bojo da chamada economia intangível e dos mercados globais. Como a economia é intangível e como os mercados são globais, existem organismos internacionais de controle financeiro. E os três mais importantes são o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio. Porque pensa comigo, quem vai regular as relações econômicas internacionais? Não existe um legislativo global, não existe um legislativo internacional. Você precisa de muita diplomacia, você precisa de muito acordo unilateral entre os países para que você tenha regras de comércio internacional. Então, caso caia na sua prova, exemplos de organismos internacionais que atendem a essa demanda da globalização dos mercados, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio. Bom, da mesma forma que existem instituições internacionais como essas que eu citei, existem áreas de livre comércio internacionais. E o Brasil, em particular, participa de duas muito importantes. O Brasil e o sistema financeiro do Brasil participam do Mercosul, a área de livre comércio, inclusive financeiro e bancário, dos países da América do Sul, e participa dos BRICS. Os BRICS já foram mais famosos, Os BRICS eles já tiveram uma importância maior para o governo brasileiro. Particularmente nos governos Lula e Dilma, os BRICS eram prioridade. Hoje em dia, por mudança de política de governo, não são mais importantes, mas ainda existem, Então, os BRICS, os chamados países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representam uma área de livre comércio que, inclusive, construíram um banco de desenvolvimento. Então, eu diria que esse tema ele já foi mais quente. Esse tema dos BRICS já foi mais importante por um outro momento na história das relações internacionais em que o Brasil tinha uma outra visão. Mas ainda pode cair, porque, afinal de contas, ainda existem como área de livre comércio. Os BRICS, perfeito? Você percebeu como existem organismos, acordos, estruturas internacionais do sistema financeiro? E isso começou a se profissionalizar, digamos assim, com os chamados Acordos de Basileia. Basileia é uma cidade suíça. E por que os tais Acordos de Basileia são muito importantes? E por que você encontra eles recorrentemente em prova? Por uma razão muito importante. Há uns anos atrás, os países começaram a perceber que eles precisavam regular os bancos, que eles precisavam regular o sistema financeiro. Porque, eu repito o que eu falei no começo da aula, é muito banco internacional atuando em outros países. E aí é complicado, Por exemplo, vamos pegar aqui o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco público, É uma entidade da administração indireta que atua em outros países. Portanto, o Banco do Brasil ele é regulado e ele é estruturado e fiscalizado pelo Banco Central, pela administração pública do Brasil, pelas leis brasileiras. E como você vai controlar a atuação do Banco do Brasil na China, nos Estados Unidos, na Itália, no Paraguai? Você precisa de acordos internacionais. E é por isso que nasceram os Acordos de Basileia. Foram 3 reuniões, 3 acordos de Basileia. E esses 3 acordos de Basileia, eles criam a estrutura do sistema financeiro internacional. Então eu diria que na aula de hoje, é importante você entender o contexto global, mas os tópicos mais relevantes, os tópicos mais importantes, são chamados Acordos de Basileia. Basileia I, então quem participou desses Acordos de Basileia? Os países mais ricos do mundo e o Brasil, desde o primeiro acordo, estava presente. Quem participou, basicamente, foram os ministérios da Fazenda, os ministérios que em cada país cuida das finanças. Então, vem comigo que a primeira reunião de Basileia acontece em 1988. É isso mesmo, há 30 anos, há cerca de 30 anos. Então, há cerca de 30 anos, acontecem os primeiros acordos de Basileia, chamado Basileia I. No teu material, eu faço um detalhamento do que foi essa reunião, das bases dessa reunião, mas fique atento que aqui eu preparei um resumo para você se lembrar na hora da prova
qual é o centro dos acordos de Basileia, que era o eixo dos acordos de Basileia de cada uma das 3 reuniões, de cada um dos 3 acordos. O primeiro acordo de Basileia acontece em 1988, ele é conhecido como um acordo que estabelece as regras do jogo. Né? Esse primeiro acordo de Basileia, o Basileia I, é quando os países mais importantes economicamente do mundo se reúnem para decidir uma regra comum de atuação do sistema financeiro. Ou seja, o Banco do Brasil vai para os Estados Unidos, o Santander vem para o Brasil, um banco paraguaio vai para a Irlanda, então temos acordos em comum entre os países. E esse estabelecimento de acordos em comum entre os países se dá, em primeiro lugar, por estabelecer um capital mínimo. Ou seja, não é qualquer banco que pode atuar em outros mercados. Para que você atue em outros mercados, para que um banco nacional atue em outro país, ele precisa de um capital mínimo, e esse capital mínimo é variável de acordo com a época temporal. Isso não vai cair na prova qual o capital mínimo, qual o valor em dólar do capital mínimo. Basileia I estabelece que não é assim. Porque se for assim, né, se você não tiver um capital mínimo, aí vira a desregulamentação completa. Aí instituições que não têm nenhuma estrutura começam a atuar em outros mercados, e aí você não tem controle nenhum do sistema financeiro e dos bancos. Então eu preciso de um capital, eu preciso de liquidez. A palavra liquidez ela vai aparecer muito ao longo desse curso. Liquidez é a minha capacidade de eu fazer dinheiro para pagar dívidas, honrar compromissos. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa quitada, se eu tenho um carro quitado e eles têm um alto valor venal, eu tenho alta liquidez. Se eu tenho um carro que eu comprei em 60 vezes e só paguei uma prestação, o meu passivo é muito alto. Se eu tenho uma casa que eu comprei em 30 anos e eu paguei apenas 2 mensalidades, o meu passivo é muito alto, meu ativo é muito baixo, eu tenho pouca liquidez. Então, além de ter capital mínimo, ou seja, ter liquidez para honrar compromissos, é necessário você estabelecer regras de competitividade. A competitividade sem regra vira canibalismo, né? Você faz de tudo para destruir o seu adversário. Então, o primeiro acordo de Basileia teve uma preocupação muito grande em você criar regras para que a competitividade seja saudável e que os bancos não se degladiem. Na verdade, Basileia I se preocupou em proteger inclusive os bancos nacionais. Porque pense comigo, o Brasil, por incrível que pareça, fora todos os problemas que nós temos, representa uma das maiores economias do mundo. O Brasil está entre as 20 maiores economias do mundo, já esteve entre as 8. Então o Brasil é um país que está entre as maiores economias do mundo. Mas imagine países como Bolívia, como o Chile, como países da África, como países da América Central, do leste europeu, que não têm a mesma estrutura econômica do Brasil. Então você precisa proteger os bancos nacionais. E essa foi a preocupação de Basileia I. Para entrar nos países eu preciso de capital mínimo para estabelecer um mínimo de competitividade sadia. Bom, só que a coisa foi evoluindo, né? E em 2004, 6 anos depois, acontece um novo acordo de Basileia. Os países voltaram a se reunir, os ministérios da Fazenda voltaram a se reunir na cidade suíça, que dá nome para os acordos, para o segundo acordo de Basileia. E o segundo acordo de Basileia, 6 anos depois, em 2004, ele já deu um passo à frente. As regras do jogo já estavam estabelecidas, as regras do jogo já tinham sido definidas em 88, e em Basileia II, pilares começaram a ser construídos. Pilares começaram a ser estruturados para você regulamentar um pouquinho mais o sistema bancário e financeiro internacional. E você tem uma descrição mais detalhada no seu material, mas basicamente, para memorizar na hora da prova, o Acordo de Basileia II teve 3 pilares. O primeiro pilar é o fortalecimento da liquidez, é o fortalecimento da estrutura dos bancos. Os bancos precisavam ser mais estruturados, ser instituições mais robustas. E esse foi um importante pilar inicial de Basileia II. Bom, depois, o segundo pilar é você ter a gestão de risco. Olha só, riscos existem, né? E riscos para um banco tem várias matrizes. Daqui a pouco eu vou falar sobre os tipos de riscos. Basileia começa a se preocupar com os riscos e eu gerenciar os riscos. Por que o termo gerenciar? Porque eu não consigo eliminá-los. Existem riscos que estão fora da minha empresa. Por exemplo, né? Só para ficar num exemplo, você concorda comigo que a política financeira, a política monetária de um país pode representar um risco para um banco? É evidente, né? Se muda a política monetária, se muda a taxa de juros,
Isso pode apresentar uma oportunidade ou um risco. Então eu tenho que gerenciar esses riscos para que eu não tenha muito prejuízo. E Basileia II começa a se preocupar justamente para que em cada país os bancos tenham uma preocupação muito especial com essa tal gestão de riscos. Depois disso, existe o terceiro pilar, que é a disciplina do mercado. É o que eu falei, né? Basileia está muito preocupado com o mercado não ser canibal, com o banco não jantar o outro, com o banco não acabar com o outro. Então você disciplinar o mercado é você criar regras. E aí entram os serviços e produtos bancários. E aí é um caos, porque cada país tem uma regra de cartão de crédito, de cartão de débito, de conta corrente, de empréstimo, de taxa de juros. Então aqui você cria uma necessidade de você ter uma disciplina internacional dos mercados. Essas são as bases de Basileia II. Só que em 2010 acontece Basileia III, 12 anos depois da reunião original. E foi o último acordo, né? Então, desde 2010, que não existe uma nova reunião de Basileia para estabelecer novas matrizes do mercado financeiro. Basileia III, a última reunião, deu um passo à frente no que diz respeito à questão dos riscos. O que eu falei para você de Basileia II? Basileia II se preocupar em você ter gestão de riscos. Já a Basileia III dá um passinho à frente e ele se preocupa com controle de riscos. Uma coisa é eu ter gestão sobre os riscos eminentes. Outra coisa é eu controlar o risco para tentar eliminar as consequências negativas dele. Então ali tem um controle do risco e a qualidade e a transparência. Você já percebeu como os bancos eles dão prazo para tudo? Você já percebeu quando você está devendo o cartão de crédito ou devendo uma parcela de um financiamento, o banco te comunica que em um prazo determinado, caso você não honre esse compromisso, teu nome vai lá para o SPC e Serasa? Você tem prazos, né? E esses prazos, eles são estabelecidos em Basileia III, que representam a questão da transparência. O que é ter transparência na vida? Ter transparência na vida é eu comunicar algo para alguém com tempo hábil para que essa pessoa tenha uma reação, para que essa pessoa ela responda aquilo. Então, os prazos estabelecidos pelo sistema bancário representam o que Basileia III diz sobre transparência. E qualidade, né? E a qualidade é a qualidade total, desde a prestação de serviço até a assessoria em bankline e por aí vai. Então, caso caia na prova, os acordos de Basileia representaram reuniões dos representantes financeiros dos países, dos ministros da Fazenda, para que se estabeleçam regras para a política monetária internacional. Tranquilo? Que é o tema da aula de hoje. Bom, você percebeu como os acordos de Basileia têm uma crescente preocupação com os riscos? E existem tipos de riscos que podem cair na sua prova. Vem comigo, vamos desenvolver quais os tipos de riscos existentes em uma organização, quais os tipos de risco que um banco tem e ele precisa, de alguma forma, administrar, de alguma forma, tentar minimizar os efeitos nocivos de tais riscos. Bom, em primeiro lugar, existe o risco de mercado. E o risco de mercado é o risco da entrada de novos concorrentes, é o risco do mercado, ele por alguma razão política, alterar-se. O risco do mercado é literalmente o risco existente quando você tem mudança de política econômica, quando você tem novos concorrentes entrando. Olha, é preocupante. Quando em São Paulo existia um banco chamado Banespa. Muita gente que é de São Paulo conhece o Banespa. E o Banespa, ele foi um banco muito forte. O Banespa, ele tinha simplesmente a conta dos servidores públicos estaduais. E o Banespa, ele não se preparou para a chegada dos bancos internacionais. Então ele teve um risco de mercado que acabou levando esse banco, que era muito importante, um banco muito sólido, à falência. E aí ele foi adquirido por outra instituição. Risco de crédito. Olha, o Banco Central, é o Comitê Monetário Nacional que estabelece o crédito, né? E o crédito tem a ver com a taxa Selic. Tudo isso nós vamos trabalhar posteriormente. Então, por exemplo, muitas vezes a taxa de juros do país está muito alta e o crédito complica. Muitas vezes a taxa de juros está baixa, em tese facilitaria o crédito para o consumidor, mas o banco segura porque o dinheiro está mais barato. Então, o risco de crédito é um risco eminente nos bancos. Risco de liquidez. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Muitas vezes o nosso patrimônio é deteriorado. Muitas vezes eu tenho uma casa, aí constroem uma linha de trem do lado da minha casa
e essa linha de trem faz o meu imóvel perder valor. Com os bancos também acontece isso, né? O risco da liquidez é você ter o seu patrimônio com uma capacidade de transformação em dinheiro rápido cada vez menor. É igual um automóvel. Tem carro que você compra que você casa com ele, né? Você não consegue vender de jeito nenhum. Tem carro que ele tem um valor de mercado muito alto. Você põe para vender e já vendeu. Então o risco de liquidez é quando o meu patrimônio, ele por alguma razão específica, perde a sua capacidade de se transformar em dinheiro rapidamente. Esse é um risco também existente que preocupa-se os acordos de Basileia. O risco operacional. Olha só, é possível que exista um erro. Olha o que tem acontecido com a Caixa Econômica Federal. É um risco operacional. Você tem o Rezendão fazendo 2 em 1 aqui, informática e conhecimentos bancários. Você tem conta na Caixa Econômica Federal? Você tem o Windows 10? O Windows 10 ele tem um browser, um navegador novo chamado Microsoft Edge. E o Bankline da Caixa Econômica Federal, né, o aplicativo da Caixa Econômica Federal, o site da Caixa Econômica Federal, ele não tem autorizações de segurança para você trabalhar no Edge. Você é obrigado a ter o Internet Explorer no seu computador e acessar o Bankline da Caixa Econômica Federal pelo Internet Explorer. Então isso é um risco operacional. As pessoas elas começam a não utilizar mais o Bankline da Caixa porque ele não está preparado para o novo browser, para o novo navegador da Caixa Econômica. É um exemplo real que me veio à cabeça de um risco operacional. Risco legal. Olha, não é o Banco do Brasil, não é a Caixa Econômica Federal que estabelece a política monetária do país. Não é o banco comercial, como o Banco do Brasil, que define as diretrizes da economia de um país. Então, você sabe, né, muitas vezes o governo ele toma uma decisão, o ministro da Fazenda toma uma decisão que tem um impacto direto, positivo ou negativo, nas instituições bancárias. Por exemplo, quando o governo ele cria ou decide tirar verba de programas sociais, como, sei lá, recentemente, né, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, FIES e por aí vai, você tem um risco legal, que isso tem reverberação na instituição bancária. E, finalmente, o risco mais grave, aquilo que dá mais problema na vida, o risco do fator humano, porque o ser humano dá defeito, né? Então o ser humano ele pode cometer uma falha, o ser humano ele pode cometer uma imprecisão. Então você precisa também administrar o risco do fator humano. Você precisa também administrar o risco proveniente da tua equipe de trabalho. Esses são os riscos de mercado, são os principais riscos de mercado. Deixa eu falar uma coisa importante. Essa aula não é de administração. Essa aula é de conhecimentos bancários. E essa aula, particularmente, essa aula inicial, dá as bases para que você conheça o sistema financeiro internacional. Basileia, FMI, Banco Mundial e por aí vai. Então existem ferramentas que são estudadas a fundo lá na administração que podem cair na sua prova e já caíram em prova como controle de riscos. Particularmente 4 ferramentas. O diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, o gráfico de dispersão, a matriz SWOT e o Balanced Scorecard. Aí no teu material, eu particularizei 2 ferramentas. Eu particularizei a matriz SWOT e o Balanced Scorecard. Minha intenção não é a gente pontuar, a gente particularizar essas ferramentas, porque até já caiu em questões de conhecimentos bancários, questões particulares sobre a matriz SWOT. Mas atualmente o que tem mais caído é a descrição. Então olha só, essas ferramentas são ferramentas para controle de riscos, desses riscos que eu acabei de falar. Então o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe é um diagrama de causa e efeito. Qual a causa e qual o efeito que eu devo ter? É isso que você deve memorizar para conhecimentos bancários. Se existem riscos e Basileia se preocupou tanto com os riscos, quais as ferramentas que eu posso ter, as mais importantes? Tem o 5S, tem outras, mas essas são as mais importantes, né? Quais as ferramentas que eu posso ter para controle de risco? O diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, ele é um diagrama de causa e efeito. Qual a causa e qual o efeito gerado. O gráfico de dispersão, ele serve para você encontrar o famoso ponto fora da curva. Quando eu tenho um ponto fora da curva positivo ou negativo, o gráfico de dispersão ele deve avaliar e encontrar esse ponto fora da curva. A matriz SWOT, se você estuda administração, você conhece muito bem ela, eu deixei um detalhamento aí no seu material, é para que você faça análise ambiental. Analisa tanto o macroambiente quanto o microambiente, o ambiente externo e o ambiente interno.
Já o Balance Scorecard é uma ferramenta de relacionamento entre perspectivas, entre 4 perspectivas. Então essas são as principais ferramentas de controle de risco. Bom, eu falei para você que as bancas organizadoras, elas exploram bastante questões do sistema financeiro internacional. E como isso cai em prova? Qual é a abordagem disso em prova? Vem comigo. Vamos desenrolar, vamos trabalhar questões de provas anteriores de concurso para perceber como esses temas são abordados em provas recentes. Tem material que tem algumas questões, todas estão baseadas nesse conceito do internacionalismo do sistema financeiro. Então vamos imediatamente para a leitura da primeira questão. Vamos lá. De acordo com a figura abaixo, observa-se que o mercado financeiro está basicamente segmentado em 4 grandes mercados: mercado monetário, mercado de crédito, mercado de câmbio e mercado de capitais. E aí tem o sistema financeiro e os 4 mercados, né? D caracteriza um mercado de capitais ser o. Então, o que é um mercado de capitais? Essa é a questão. Alternativa A: mercado em que são negociadas as trocas de moeda estrangeira por moeda nacional. Participando deste mercado, todos os agentes econômicos que realizam transações com o exterior, ou seja, têm recebimentos ou pagamentos a realizar em moeda estrangeira. B: segmento do mercado financeiro em que são criadas as condições para que as empresas captem recursos diretamente dos investidores, através da emissão de instrumentos financeiros, ações, debêntures, bônus de descrição, etc., com o objetivo principal de financiar suas atividades ou viabilizar projetos de investimento. C: mercado utilizado basicamente para controle da liquidez da economia, no qual o Banco Central intervém para a condução da política monetária. D: mercado para realização, registro e negociação de determinados instrumentos financeiros, basicamente divididos em 4 produtos, como mercado a termo, mercado futuro, opções e swap, com a finalidade de proteção, elevação de rentabilidade, alavancagem, especulação e arbitragem. E: segmento do mercado financeiro em que as instituições financeiras captam recursos de agentes superavitários e que emprestam às famílias ou empresas, sendo remuneradas pelas diferenças entre seu custo de captação e o que cobram dos tomadores. Vem comigo. O que é o mercado de capitais? De fato, o mercado financeiro ele tem 4 submercados, digamos assim. E, particularmente, o mercado de capitais tem uma caracterização que é da captação de recursos. Então, vamos voltar para a questão para caracterizar o que seria o mercado de capitais. Ops, voltando aqui. Rezendão não está conseguindo controlar o negócio. Por que não aparece a setinha? Vem comigo aqui que eu vou ajeitar aqui. Olha só. Então, como eu não manjo muito desse negócio de informática, eu estou retomando aqui porque eu não consegui voltar os slides. Então, eu vou voltar a questão aqui com a nossa ajuda técnica para a gente verificar as questões. Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai voltar para o material. Mercado de capitais. O mercado de capitais é aquele que tem por objetivo a gente regular o mercado. Então, voltando lá para o material. Ops, de novo. Agora sim. Rezendão agora aprendeu. Alternativa A: mercados que são negociados em trocas de moeda estrangeira. O mercado de capitais não é o mercado de câmbio. Esse de moeda estrangeira é o mercado de câmbio, tem casa de câmbio, não tem nada a ver. Segmento do mercado financeiro que são criadas as condições para empresas captarem recursos de investidores. Perfeito. Na verdade, o mercado de capitais é quando você investe e capta recursos. Não é o mercado do Banco Central, não é o mercado de registro e negociação e não é o de segmento. Imediatamente vamos para a segunda questão. O Sistema Integrado de Comércio Exterior, SISCOMEX, registra, acompanha e controla integralmente as diferentes etapas de operações do comércio externo brasileiro. O SISCOMEX A pode ser acessado por qualquer instituição financeira atuando no Brasil. B. Permite acompanhar e regular as variações de cotação do mercado de câmbio flutuante. C. Integra os departamentos do Banco Central do Brasil ligados ao comércio exterior, mas não envolve a Secretaria de Fazenda, da Receita Federal. D. Possibilita a emissão de um único documento para uma operação de crédito de comércio exterior, o registro de exportação ou a declaração de importação. E. Permite registrar, acompanhar e regular a entrada e saída de capitais financeiros do Brasil. Então, rapidamente, sem sair do material, eu falei para você da importância internacional do sistema financeiro, né? E o SISCOMEX, ele simplesmente representa a emissão de um documento
em que você pode exportar, ou seja, você segue as regras internacionais. Presente na alternativa D. Vamos imediatamente para a leitura da próxima questão. Uma desvalorização cambial da moeda brasileira, do real, frente à moeda norte-americana dólar, implica a. Na diminuição de números de reais necessários para comprar um dólar. B. Diminuição do estoque de dólares do Banco Central do Brasil. C. Diminuição do preço em reais do produto importado dos Estados Unidos. D. Estímulo às exportações brasileiras para os Estados Unidos. E E. Aumento da cotação das ações das empresas importadoras na Bolsa de Valores. Rapidamente, quando a moeda brasileira é desvalorizada, fica mais fácil para o americano comprar de nós. Então, toda a desvalorização de moeda frente ao dólar tem por objetivo estimular a exportação. Vem comigo. Você percebeu a importância de regras internacionais do mercado financeiro? Você percebeu como você olhar para os países estrangeiros, olhar para a importação, olhar para as regras, cai em prova das mais diferentes maneiras? O Siscomex é uma coisa muito particular, eu resolvi pôr na questão, mas é a autorização para as empresas exportarem. E isso tem a ver com a Secretaria da Fazenda e da Receita Federal, é evidente. Quando você desvaloriza o dólar, você vende mais barato para o estrangeiro, você favorece a exportação. Então essas são as regras, esses são os estabelecimentos iniciais do mercado financeiro internacional, que vai ser a base para todas as outras aulas desse curso, desse módulo de conhecimentos bancários. Muito obrigado pela sua presença e paciência na aula. Força e honra, estou com você até a sua aprovação.